Tô pegando aqui embaixo, né? Que não tava. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar. Eu pedi para o Tiago, abrir o Tiago fazer oração para dar início à nossa aula nesse dia. Que besta. Meu Deus, queremos te agradecer. Vamos para e levantar. Levantamos para ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos alimenta, que nos revigora, que nos dá força. Senhor, Senhor, continue tendo misericórdia do teu povo. Hoje, muitos estão perdendo seus entes queridos por causa dessa pandemia, Senhor. Senhor, nos ajude, nos transforme, nos dê força, continue nos dando força. Assim é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, a quem não dei bom dia aí, bom dia a todos. Dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Dona Maria. O objetivo hoje é um objetivo, uma responsabilidade grande, tentar dar 4 capítulos, e inclusive para adiantar, eu enviei aí o material na sexta-feira para que os irmãos pudessem dar uma lida, porque provavelmente não vão deter tanto na parte das sessões. Mas não queremos também com isso deixar os irmãos em dúvida. Tendo dúvida, como eu coloquei lá, nós estamos aí para poder estar respondendo à medida possível, e aí estamos aí os professores Abraão, José Antônio, e nós estamos sempre à disposição, como temos colocado em todas as aulas, né? Então, anotem, registrem, que talvez em 1 hora de aula não vai dar para dirimir todas as dúvidas. Mas um assunto muito, como todos os demais, tem uma ligação principalmente com os decretos, sempre, né? A ligação com os eternos decretos de Deus, esses capítulos que nós iremos estudar. A intenção de colocar os 4 capítulos é porque tem uma ligação, né? Eu até estava ouvindo a mensagem do pastor, o estudo, ele até ajudou um pouco, ele ajudou bastante, um pouco não bastante, falando a respeito desses pontos, dessas bênçãos que gozam os salvos em Cristo Jesus. Então, aí, vou entrar no slide, ok. Mais um momento aí. Então, o primeiro capítulo nós vamos estar estudando da vocação eficaz. Ô, Carlito, o que você entende que você poder definir de vocação? Vocação, irmão Ider, pelo que eu li, né, naquele artigo que você mandou, seria um eleito, ele seria chamado, pelo que eu vi, né, ele seria chamado no tempo de Deus, né? Mesmo por isso que eu acho que a gente tem que pregar, né? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. E essa vocação, esse chamamento eficaz que o eleito ele não tem resistência, ele não pode resistir, seria feito nele no tempo de Deus, né? E através do evangelho, da pregação, esse eleito, no caso eleito, ele seria constrangido pela palavra a se converter a Deus. Mais ou menos isso que eu entendi. Ok, bem, Carlito. Definiu bem. Mas o primeiro ponto eu já resolvido. Então, já vimos que Deus, em seus eternos decretos, como disse no início, elegeu para a salvação aqueles que haveriam de herdar a vida eterna em Cristo Jesus.
Então, a vocação eficaz é a ação de Deus na qual, no tempo estipulado, como o Carito definiu aí, falou muito bem, por ele, por Deus, né, aqueles a quem escolheu são chamados por meio da pregação da palavra. Ok? Agora, o que é vocação eficaz? Já, vocação é chamamento, eficaz é um chamamento, a chamada. Eficaz, qualidade é produzir o resultado desejado. Bom, eficiente, é uma atração irresistível que Deus, lá vemos em Romanos 8:30, né, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, ao que justificou também glorificou. Então, essa atração irresistível é uma graça irresistível, como foi definido pelo Carlinhos, não tem como. Vamos, por exemplo, sempre o nosso irmão, o presbítero Abraão, diz, não tem como a pessoa resistir. Ah, eu não quero ser salvo. Não, ele é um eleito. E nesse momento, no tempo determinado por Deus, essa vocação, esse chamado vem. E esse chamado de Deus, ele é eficiente, ele produz o resultado desejado. Então, a pessoa, o eleito, vem a Deus. Então, não tem, não quero ser salvo, eu não quero salvar de jeito nenhum. A dona Sandra fala, não quero ser salvo, não. Deus elegeu, antes da fundação do mundo, como nós já estudamos, e no momento certo, no momento dele, ele chama, ele atrai esse eleito para ele. E ele recebe, porque é Deus que age no coração dele, por meio da palavra, como continua aí, e do Espírito Santo. E ele exerce sobre o pecador, levando-o a aceitar a Cristo como seu único Salvador. Se Deus não agisse no coração do pecador, todos, sem exceção, rejeitariam a salvação em Cristo. Porque vemos no 1 Coríntios 2,14, quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, temos aí que todos nós, antes, já estudamos muito isso, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, todos, sem exceção. Então, se Deus não agir no coração do pecador, não tem como. Ele vai rejeitar. Então, nem todos, são só aqueles que são os eleitos. Nesse momento certo da vida, ele vem a Cristo. A vocação eficaz tem o poder de produzir o efeito pretendido, que é capacitar-nos a abraçar Cristo, tem o mesmo poder de nos conceder certos benefícios. Então, nós vemos, são bênçãos que gozam nessa vida os que são eficazmente chamados, os salvos. É o que veremos na sequência. Eu vou fazer um adendo aqui, não está nos capítulos, mas falar sobre a regeneração, com efeito que logo vem simultâneo após o chamado. A regeneração é a ação do Espírito Santo através da qual ele implanta no coração do pecador, a quem Deus chamou eficazmente, uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Nós temos aí 2 textos, não vamos estar lendo agora, mas vocês sabem muito bem, leiam, são textos bastante lido e destacado, que é lá Efésios 2, de 1 a 9, né? Sendo nós mortos, nossos delitos e pecados, né? Mortos. Não tínhamos nada como fazer, e não temos nada como fazer se não é a ação do Espírito Santo, a ação de Deus em nossas vidas. E o novo nascimento, Jesus falando lá para Nicodemos, né? E ele diz, ninguém pode ver, só destacando alguns pontos do texto de João 3, 3 a 8, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem como. E outro ponto do versículo desse texto, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, Nicodemo não tinha entendido essa mensagem, mas a mensagem é de nascer do Espírito, ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova disposição.
Aí nós vemos a seção 1, e só pincelando alguns pontos aí, todo aquele que Deus predestinou para a vida, e só esses, no tempo determinado por ele, e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então, aquele que ele predestinou, aqueles que ele elegeu, no tempo por ele determinado. Eu não, alguns, não sei se pode, se eu falar com o Sr. Zé lembra o momento que o Espírito Santo entrou na sua vida? O momento que a mensagem falou ao seu coração e recebeu e foi chamado? Então, cada uma vez tem uma experiência diferente. Tem alguns que têm uma experiência, não sabe, alguns sabem exatamente, a tal dia eu senti realmente na mensagem tal, ou quando na idade tal, eu fui alcançado, porque foi aquele momento que realmente Deus tocou em seu coração e ali houve o chamado eficaz. E a seção 2. Seção 2. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, não provém de qualquer coisa prevista no homem. Essa vocação, o homem é inteiramente passivo, até que ele, edificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, é livre, é mão única, só de Deus. O homem é passivo, ele recebe, ele só recebe. Um outro ponto aí é sobre as crianças que morrem na infância. Dá um destaque aí, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas por Cristo salvas, por meio do Espírito Santo, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Que às vezes fica um ponto aí, mas as crianças que morrem não ouviram a palavra de Deus. E os incapacitados também não puderam ouvir a palavra de Deus. Se é pela pregação da palavra de Deus, eles não puderam ouvir. Mas nós queremos só destacar um ponto aí que, sendo eleitas, elas são regeneradas por Cristo e salvas. Então, toda criança eleita, ela é regenerada, assim como os incapacitados. É o ponto que eu quero deixar claro. E saber que todos pecaram. Nós vemos lá Salmo 51, 5. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Então, todos nasceram pecadores. Tanto criança como adultos são todos pecadores e carecem da glória de Deus. Então, a criança, ela eleita, ela é salva. Irmão Ider. Fala, Calito. Rapidinho. Okay. Sobre esse ponto. Sobre esse ponto, então, quer dizer que tem um bebê nasceu, ele viveu 2 dias, sim, a gente entende que nasceu pecador, né? Mas ele não teve consciência do pecado aqui na Terra, né? Sim, ele nasceu em pecado, porque todos nascemos em pecado. Mas ele não fez nada e se ele não foi eleito, ele vai direto para o inferno? Esse é um ponto que as pessoas sempre tocam. Se ele não for eleito, ele não vai para o céu, porque ele é um pecador. Então, é um ponto difícil, um ponto que muitos não concordam, mas todos nasceram pecador, inclusive a criança. Como eu li esse texto aí, eis que a iniquidade, o Salmo 51, 5, eis que eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Ele sendo eleito, porque todos que foram eleitos, porque pode também um adulto, ou nós temos adultos que
não ouviram a palavra de Deus e não ouviram, por exemplo, índios, algumas tribos indígenas, a palavra de Deus, de repente falam, mas é adulto. Mas se ele não for eleito, ele não vai para o céu. No céu é salvo, mesmo adulto. Porque nós vimos lá em Romanos 1, é indesculpável para o adulto. Agora, falando da criança, se ela não sendo eleita, nós estamos dentro do que a Bíblia nos diz. Então, nós não podemos sair daquilo da afirmação da Bíblia, que a Bíblia nos coloca. E é muito claro nesse sentido. Quando a pessoa, desde o tempo, como você falou no início, no tempo dele, ele escolhe. E ele pode escolher a criança. A criança, antes dela ser nossa, ou ser do pai e do filho, ela é de Deus. Ela não é nossa, ela é de Deus. Então, Deus que escolhe no tempo determinado dele, e ele determinou que a criança nasceu no segundo dia, como você disse, o exemplo seu, o segundo dia morreu, é o tempo dele. Se ela é eleita, ela vai para o céu. Ok, Calito? Abraão, José, quer manifestar? Não, eu acho que você falou tudo, né? Gente é gente, pequena ou grande, né? Uhum. Deus, ele elege tanto criança como adulto. Claro que Deus tem lá os métodos dele que a gente Não cabe a nós discutir. Não questiona, né? Isso vale até para aquelas pessoas que nasceram com algum problema mental e que não tem nenhum discernimento do que é certo e do que é errado, né? Elas vão para o céu ou vão para o inferno? Deus sabe se Deus elegeu, quem somos nós para dizer que Deus é injusto ou justo, né? E outra, porque todos nós merecíamos, viu, Calil? Todos nós, sem exceção, todos, né? Merecíamos inferno. Se ele não escolhesse ninguém, ele não seria injusto. Se todos fossem para o inferno, criança e adulto, todos, sem exceção. Então, ele na sua onisciência, ou antes mesmo, como diz lá o Efésios 1:5, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, na eternidade, todos foram escolhidos. Na eternidade. Então, fala, Zé. Não, então, pode ser. Vamos pensar da seguinte maneira. As pessoas vão para o inferno pelo que elas fazem neste mundo? Outra pergunta. Outra pergunta. As pessoas vão para o inferno, ou vão para o céu, pelo que elas fazem nesse mundo? A resposta... Então, a primeira pergunta, né? Se vai para o inferno por coisas que elas fazem, ou se vai para o céu por coisas que elas fazem. Vamos dizer assim, as pessoas vão para o inferno porque elas nascem pecadoras, e as pessoas vão para o céu porque, como você disse, Ider, Deus teve misericórdia e alcançou só alguns. Certo. Então, aí é uma questão de uma lógica, né? Outra coisa também, as pessoas vão para o céu porque elas creem, elas decidem crer? Não, né? Elas não decidem crer. Então, uma criança recém-nascida, ela decide crer? Como nós, não. Então, se Deus alcançá-la, ela vai para o céu. Se não, ela tem o mesmo destino que os que não são salvos. Ok, Zé. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Abraão, pela... Com certeza, é um ponto que é bastante questionado, mas Deus faz de nós o que Ele quer. Nós somos barro na mão dele. Então, quem é o oleiro para discutir, né? Para argumentar com ele? Porque ele fez assim, porque faz assim, porque escolheu e morreu 2 dias depois, ou morreu no ventre, né? Nós vemos lá o texto de Jeremias 1:5, que Deus fala que escolheu ele antes dele ser formado. Ele foi designado e ele foi escolhido para ser um profeta. Jeremias 1:5 fala nesse ponto. Irmão Ider. Falou? Irmão Ider. Fala, Calito. Fala, Calito. Então, eu não sei, né? Às vezes aí, você e os professores devem saber.
será que aquela visão que João teve do grande trono, que ele fala que ele viu grandes e pequenos, ele estava se referindo à idade, ou será que era títulos? Será que ele estava vendo crianças ali também? Aí eu, não, eu preciso analisar melhor o texto, viu, Calito? Depois. Depois a gente, tanto eu como o Zé e o Brão analisamos esse texto aí e não atentei para esse texto ainda, mas podemos depois passar para você, tá ok? Eu espero que pode ter mais perguntas e espero que as pessoas, como o Carlito levantou, foi muito importante levantar isso, porque é importante esclarecimento e principalmente vocês que até como deixo colocado que vocês não podem ficar com dúvidas. Então, dúvidas vão ser tiradas, provavelmente não esgota todas as dúvidas, esclarecimento aqui, mas nós vamos estar à disposição aí. Pode mandar para o nosso privado, comunicação, para que possamos responder, tanto eu, Zé, como o Abraão. E nós vamos estar falando porque não podemos deixar dúvida, porque a intenção é estar esclarecendo todos os pontos, porque no final do ano haverá um teste. E esse teste, o pastor até lembrou bem, esse teste vai ter um teste escrito, viu? Então, vamos eliminando dúvida para vocês terem clareza naquilo que, na igreja, vocês estão numa igreja bíblica. Esse ponto que foi colocado é Bíblia, é pura Bíblia. Nós vemos Deus lá no Velho Testamento agindo. E ali havia mortes, houve mortes de povos pagãos, e no povo pagãos tinha crianças. Ah, Deus não é amor? Tinha crianças, foram mortas. E delas, provavelmente, ali tinha as crianças que não foram salvas. Então, é como o José falou uma vez, se você tem um ninho de escorpião amarelo, você vai matar os grandes e vai deixar os pequenos, o que você vai fazer? Vai matar os filhotes também. Então, ali nós podemos ver lá no Velho Testamento essa questão aí. Então, é uma questão que realmente, depois queiram mais esclarecimento, nós vamos estar estudando a respeito, tá ok? À frente, os não eleitos. Aqui, nós queremos colocar que nós temos pessoas que estão na igreja. Um texto muito importante que possamos ver é pessoas que assistem conosco, estão no nosso meio. Podemos ver a palavra do semeador. É um exemplo muito importante nesse caso aqui. A palavra semeador, onde ali a semente cai à beira de estrada, cai nos pedregulhos e cai em outro lugar, nos espinhos, cai também, e cai em boa terra. Então, nós temos no nosso meio pessoas que estão assistindo na igreja que, sem nenhuma surpresa, não estão salvas, não foram eleitas. Não estarão salvas, mesmo estando na igreja. Você pode até surpreender, falando, não, mas aquela pessoa era tão assim, dedicada. Não, se não foram eleitas, não serão salvas. Estão ali, talvez, por gostar do meio, e estão juntas, às vezes não são dos nossos. Estava conosco que não era dos nossos. Então, temos que atentar a esse ponto, nesse sentido. Da justificação. Grazi, você podia falar um pouco da justificação que você entende desse ponto? A Grazi falou que ia estudar tudo. Oi, Ider, desculpa, eu não consegui Da ler o justificação. capítulo. Não. Mas o que você entende por justificação? Por justificação. Vamos lá. Pensei. Nós éramos todos pecadores, né? Somos ainda, né? E não tínhamos chance nenhuma de sermos
salvos, justificados perante Deus. Nós não tínhamos argumentos nenhum para sermos salvos. E aí, mediante a Cristo, ele nos justificou. Ele morreu por nós, né? E nos justificou. Nós não tínhamos argumentos para com Deus, mas aí Cristo veio e morreu por nós, e aí sim nós fomos justificados. Nós tivemos uma chance de salvação por causa de Cristo. Mais ou menos assim, não sei se é esse o ponto. Ok, então, como você falou, mais ou menos assim, mas a ideia é assim. Então, a justificação é o ato de Deus pelo qual ele nos declara justificados. Em outras palavras, Deus anula, ele apaga as nossas culpas, ele esquece as nossas culpas, mediante os méritos de Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, nós vemos lá Romanos 5, 8 a 9, que diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O que Deus chama, ponto 1, seção 1, o que Deus chama eficazmente, então, primeiramente houve o chamado. E em seguida, simultaneamente, ele nos justifica. E essa justificação não consiste em Deus fundir nos justificar a justiça, mas em perdoar os seus pecados. Então, nós tínhamos uma dívida enorme, impagável. Aí veio Jesus Cristo e morreu na cruz e chegou diante de Deus, perante Deus, falou: esses aqui que o Senhor elegeu e me deu, esses estão justificados, estão quitados. O meu sangue pagou a dívida. Então nós não temos imputação nenhuma de pecado sobre nós, mas por causa de Cristo, que morreu por nós. Então tudo é por causa do Senhor Jesus, que veio para morrer e morreu em nosso lugar, quitando essa dívida impagável. Não tem dinheiro no mundo que pagaria essa dívida, mas Cristo veio e quitou. Então, nós estamos justificados diante de Deus por intermédio de Cristo. Então, nós somos vistos justos por Deus, mas por Cristo Jesus. Ele nos justificou na cruz. Ponto 2. A fé, assim recebendo e assim se firmado em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Contudo, não está sozinho na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhado de todas as outras graças Salvador. Não há fé morta, mas opera por amor. Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, com Cristo foi pelo Pai dado em favor dele, e com obediência a satisfação dele for aceita em lugar dele, ambas livremente, e não para qualquer coisa nele existente. Deus, desde a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Então, desde a eternidade, ele decretou justificar todos os eleitos. Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e estou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica, de fato, os méritos de Cristo. Como já foi falado no início, até que o Carlito lembrou bem na questão da vocação eficaz. Então, no tempo próprio, nós somos justificados. No tempo, nos 30 anos, não sei quando o Carlito teve esse real encontro, quando teve esse chamado eficaz, mas naquele tempo, se foi nos 20 anos, foi naquele momento que ele foi chamado, ele foi justificado. Então, o sangue derramado salvou, alcançou o Carlito e alcançou todos nós que somos os eleitos.
Deus continua a perdoar os pecados dos pecados que são justificados. Nós, o ponto 5, Deus continua a perdoar. Porque nós pecamos e pecaremos, mas não vou ficar vivendo no pecado. E tem os arminianos, geralmente, eles chamam de cair da graça, perder a salvação. Veja o que o Senhor diz, não tem nada disso. Em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então eu destaco o texto de Salmo 89, gosto muito, 31 a 33. Se violarem os meus decretos, deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoite, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Que verdades preciosas são essas, né? E confortadoras para nós os salvos. Eu lembro do hino, que segurança tem em Jesus. Então, é um acidente o pecado. Nós não podemos viver caindo, né? Cai e levanta, cai e levanta. É um acidente, mas ele perdoou todos os pecados daqueles que são justificados. A justificação dos crentes do Velho Testamento, aqui tanto os crentes do Velho Testamento como do Novo foram justificados em Cristo. É graça, tanto do Velho, Abraão já falou sobre isso, tanto do Velho, que o do Velho apontava para Cristo. E no Novo é o Cristo que veio e morreu. Então, todos em Cristo Jesus. É o sangue de Cristo Jesus que salvou todos, desde toda a eternidade já, lá na eternidade escolhida. Então, o sangue de Cristo, ele remiu as pessoas que morreram no Velho Testamento como no Novo Testamento. Adoção. Sozé, o que o senhor me diz sobre adoção? Sozé não está? Adoção. Roberta, acho que nós estudamos isso no discipulado. Fabio, pode abrir para a Roberta? Posso sim. Só para avisar, falta 10 minutos para encerrar, tá? Ih, não vai dar tempo não. Então segue. Vamos lá. O Ider, pode continuar na próxima aula, viu? Tá Não há legal. problema, não. Tá legal. Eu acho que esse assunto é importante Uhum. e a justificação, adoção e santificação é importantíssimo a gente estudar Tá bem. legal. Tá bom. Então, vamos lá. Adoção. Acho que o áudio da Roberta está aí? Não achei a Roberta, não. Ela está com alguém? Não. Tá ok. Então, continuando. Adoção é o ato pelo qual Deus, por sua graça, nos torna participantes da herança eterna, habilitando-nos a viver em íntima comunhão com Ele. Todos, uma pergunta aí. Todos, vou no Calito de novo. Todos são filhos, todos humanos, seres humanos são filhos de Deus? Não? Aí, Calito. Perante esse texto, eu acho que são criaturas, né? Filhos são os eleitos, né? Não sei se é Certinho. isso. Certinho. Matou rápido as palavras, matou. Todos, o texto de João 1,12 já diz, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nem todos. E se você às vezes dizer por aí que uma pessoa que não tem Cristo na vida falar, você não é filho de Deus, é bem capaz que vai ter problema sério, vai arrumar confusão. Mas não são. Aqueles não são, que não foram eleitos e que Cristo não justificou e que não houve adoção,
eles não são filhos de Deus, são criaturas, foram criados por Deus, mas não são filhos. Filhos somente aqueles que creem no seu nome, que foram recebidos pela graça e foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Todos que são justificados é Deus servindo seu único Filho, Jesus, né? E por ele fazer participando da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio dele. Tem sobre si o nome dele. Então, nós somos adotados. É como às vezes um pai adota uma criança, nós temos muita adoção, e ele vai receber os mesmos direitos do filho biológico. Então, nós recebemos os mesmos direitos da família. Estamos inseridos na família de Deus. Então, somos adotados. Nós temos acesso com confiança ao trono da graça. E são habilitados a clamar, Abba, Pai, chamar Deus de Pai. Ter essa intimidade com Deus. Porque somos filhos dele. Somos tratados com comiseração, que é compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna promessa. Que privilégio! Somos filhos de Deus. Santificação. Vejamos agora outro benefício e resultado da obra de salvação realizada por Deus a nosso favor, saber a santificação. Santificação é o processo que se inicia quando o pecador nasce de novo, buscando aperfeiçoar-se até atingir a plenitude da vida em comunhão com Deus. Nós vimos outros 3 pontos: a vocação, que logo vem a justificação e a adoção. Aqueles são atos. Ele acontece. Naquele momento, ele acontece como a santificação. Mas só que a santificação é um processo no qual nós começamos quando fomos chamados, e fomos chamados por Deus, e o chamamento eficaz, e vai até a volta, quando nós morremos, ou a volta de Cristo. Então, ali nós vamos ter, como define os outros pontos aqui, santificação definitiva. A santificação definitiva, quando o Espírito, isso não está no ponto aí da condição de fé, eu baseei num trabalho do reverendo Adão Carlos, e achei interessante destacar esse ponto. A santificação definitiva, quando o Espírito Santo regenera uma pessoa, ela crê em Cristo e todos os seus pecados são perdoados. Não é considerado culpado de pecado algum. Isso quer dizer, não perderá, foi santificado, porque falamos, ela foi chamada, ela foi justificada, ela foi adotada, ela foi santificada. São benefícios, são bênçãos que gozam o eleito. São esse ponto. Só que nós estamos num processo aqui na Terra. E nós temos que crescer em santificação, buscar mais e mais a Deus. O outro, progressiva. A partir da regeneração, o crente começa a crescer espiritualmente. E esse crescimento, ele continua a vida toda. A santificação final. Na hora da morte, o crente, é aperfeiçoado em santidade. Ele é aperfeiçoado em santidade a fim de comparecer diante de Deus. Tem um versículo aí que eu coloquei: seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Senhor. E o outro, Eclesiastes 12:7, o pó volte para a terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O que são eficazmente chamados e regenerados, ele tem um novo coração e um novo espírito, nova disposição. Essa santificação é no homem todo, porém foi feita nesta vida. Ainda persiste em toda parte dele o resto da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra
contra a carne. Desta guerra, embora prevaleça por algum tempo as corrupções que permanecem, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia santificador, o Espírito de Cristo, a parte general do homem novo vence. E assim os santos crescem na graça, aperfeiçoando a santidade no tempo de Deus. Então, aquele que é escolhido, aquele que foi chamado, justificado e adotado e santificado, ele pode pecar, pode cair, como nós vimos tanto exemplo na Bíblia, mas ele vencerá, não porque ele tem condições de si próprio, porque Cristo venceu por ele, e nós chegaremos até o final. Podemos ter bastante percalço na caminhada, podemos ter pedras, tropeços que serão as quedas, mas com certeza a chegada é certa, nós chegaremos, porque essa é uma promessa de Deus para nós e nós fomos alcançados, fomos chamados, fomos justificados e fomos adotados e fomos santificados. Resumindo, vocação eficaz. Os eleitos são chamados e regenerados. A justificação é um ato do qual Deus nos declara sem culpa mediante a morte de Cristo. Então, a vocação eficaz, em seguida vem as bênçãos, os privilégios, as bênçãos que gozam os salvos. Fomos adotados, ato do qual somos adotados como filhos de Deus. E a santificação é um processo iniciado quando somos regenerados e encerra na nossa morte. Então, é um processo que estamos, desde que fomos chamados por Deus, e ela vai encerrar na nossa morte. E eu, como sempre presencialmente, eu gosto da escadinha, o Zé vê se comenta da escada, e eu vou passar para vocês a escada da santificação. Santificação, a escadinha aí. Inicia ali no topo inicial aí, nós vemos o hominho, ele vai subindo, né? Vai subindo, nós estamos crescendo na graça do Senhor Jesus. É um novo coração, estamos aqui nessa terra vivendo. E nós devemos sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós podemos estar aqui quase chegando, aí de repente caímos, pecamos, voltamos, degrau. Espera aí, vamos arrepender dos pecados, vamos confessar nossos pecados a Deus e continuar nossa subida para o céu. E isso é certeza que nós chegaremos aqui e gozaremos das bênçãos celestiais. E um versículo que eu deixo aí para os irmãos. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, não é normal, é algo que não deve estar, nós devemos sempre buscar. Não é normal o crente ficar caindo. Nós vemos o João, no texto de João, vou pegar aqui, outra preocupação bem comum que nos vem é: se eu pecar, não vou perder a salvação? Então, vemos. Então, aquele que é santificado, ele vai ter, não vai dizer, não peca nunca. Lógico que peca. Mas só que nós devemos levantar. E em João 1:3-9, que não vive, aquele que é salvo não vive na prática do pecado. Então, devemos um verbo aí, viver, não vive. Não vive na prática do pecado. Se viver na prática do pecado, algo está errado. Então, ele não foi um chamado. Então, nós devemos viver, procurar sempre a santidade, procurar sempre buscar a vontade de Deus, viver sempre em novidade de vida. Então, deve ser esse o proceder. E é o proceder daquele que foi chamado, que teve a vocação eficaz, que foi justificado, que foi adotado e foi santificado. Esse é o proceder. Ele não vai conformar nunca com o pecado em sua vida. Vai ser um acidente. Ele vai, como diz lá em 1 João 1:9,
ele vai confessar o seu pecado e Deus vai perdoar os seus pecados, porque ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Então, nós não podemos viver na prática do pecado, irmão. Nós devemos viver uma vida, buscar uma vida de santidade. Como diz Paulo, eu sempre falo às vezes em classe, é uma responsabilidade, é um peso muito grande para nós. Nós devemos dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, sede meus imitadores. É não falar, não me imitem, olha para Cristo. Não, deve olhar para nós. Deve olhar para nós. Porque nós fomos alcançados para isso. Nós fomos alcançados para ser diferentes, fazer diferença nesse mundo. Então, é isso a santificação. É isso, todo esse processo que nós vivemos. É para isso que nós vivemos. Nós somos na maravilhosa luz. Nós devemos viver, resplandecer. A nossa luz deve resplandecer. E devemos sempre isso tudo para glorificar ao nosso Deus. Para a glória de Deus, como diz lá em Mateus 5,16, diz: toda a nossa luz deve resplandecer. Esse resplandecer é tudo para a glória de Deus. Tudo que fazemos para a glória de Deus, que nos alcançou um dia e que nos deu tão grande salvação. Que Deus possa, sim, abençoar os nossos irmãos e que realmente nós possamos estar nessa escada da salvação, na escada da santificação, procurando um dia estar e sermos encontrados fiéis, e que Deus possa agir em nossa vida a cada momento, e que possamos buscá-lo a cada momento que vivemos, a cada momento que estamos aqui na Terra, procurando sempre buscar mais e mais crescer em conhecimento e na verdade da palavra do Senhor, porque um dia fomos vocacionados, fomos justificados, fomos adotados e fomos santificados. Estas são bênçãos que gozam os salvos, os eleitos em Cristo Jesus. Irmão Arão, irmão Zé, encerrei. Eu agradeço a cada aluno. Esperamos, talvez foi um pouco corrido aí, mas nós estamos à disposição. São assuntos, como o Zé falou, são assuntos realmente muito difíceis, às vezes, do entendimento, mas a palavra de Deus é muito clara nesse sentido também. É buscar na palavra de Deus. Sempre a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nela, ela dá toda a base para o que nós estudamos hoje. Então é buscar ler a confissão de fé, mas tem as referências todas aí. As referências para que nós possamos estar estudando, possamos estar aplicando cada vez no estudo da palavra de Deus e colocando em prática a palavra de Deus em nossa vida. Okay? Líder, fala, Zé. Obrigado pela... seguinte, nós estamos falando com o Abraão aqui, e nós estamos marcando para terça-feira, isso é, se todo mundo concordar, né? Terça-feira, às 20 horas, a gente entrar na plataforma de novo, Zoom, a gente manda no grupo, e vamos fazer aí, vamos tirar uma hora e pouco aí, para a gente esclarecer dúvidas, para a gente conversar. Então, se vocês concordarem, a gente já fica marcado desde já. Terça-feira, 8 horas da noite. Pode ser? Então, aí, dá o sinalzinho com a mão aí. Pode, terça-feira às 20 horas? Acho que... William, fecha a sua... Vou fechar aqui a sua tela. Tá legal, tá legal. Para todo mundo ver aí, vocês todos. Zé, terça-feira, o Grazi, acho que tem Mulheres Sábias, né? Tem, só que ela grava, então eu posso assistir depois, não tem problema. Por mim, não tem problema. Não tem problema? Não. A Roberta também, né? A Ana também. Mas eu não tenho problema, eu posso assistir depois. Ô Zé, sei aí se pode ser outro dia. Então, beleza. A gente já deixa marcado, então. Terça-feira, 20 horas. Estejam apostos aí, programem-se para a gente tirar as dúvidas, né? Sobre esse negócio que foi, esses assuntos que foram levantados hoje sobre crianças,
recém-nascidas, salvação, justificação, adoção e santificação. A gente vamos conversar mais sobre isso daí. Tá legal. Importante realmente. Ô Zé, então aproveitando você ora já, para que possamos encerrar. E depois a foto, né, Bill? Zé vai orar. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que fala aos nossos corações, que nos faz refletir a respeito do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz por nós e nos exorta, Senhor, a estarmos cada dia mais te buscando na tua palavra, cada dia mais entendendo o que tu requeres de nós, Senhor, e o que realmente, Senhor, nós temos que obedecer, fazer aquilo que te agrada, enfim, Senhor, estarmos dentro da tua vontade, Senhor. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, opera em nós através do teu Espírito Santo. Agradecemos pelo teu servo, o presbítero Ider, que tão bondosamente, Senhor, se dispõe a ensinar-nos, a que nós possamos também, Senhor, estarmos atentos ao trabalho da tua igreja, Senhor, que possamos estar entendendo que neste tempo de pandemia, Senhor, nós não devemos nos prostrar, mas muito pelo contrário, Senhor, devemos estar cada vez mais apegados à tua palavra e ao teu querer em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos nestes tempos de lutas, nesses tempos de problemas, Senhor, porque aí é que a tua graça abunda em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Obrigado. Vamos para a foto aí, o Bill? Vamos fazer a foto. Todos que estão com a câmera fechada, se puderem abrir, aí a gente já tira. Todo mundo aí? Faltando a Dona Margarete, Paulo, a Graziele. Tem mais alguém aqui? A Dona Carla conseguiu, beleza. O Paulo Pereira está com câmera? Não sei. Ele habilitou a câmera. Ok, vamos dar um sorriso bonito aí e a gente já tira. Pronto. Eu vou mandar para o Ida, tá? E daí no grupo. Legal. Aí eu repasso pro Aí pessoal. vocês repassam pro pessoal. Bom, Tá bom? bom dia a todos, que Deus abençoe. Grande abraço, fiquem com Deus. Abraço. Só um aviso. À noite, 19 horas. Exatamente, culto às 19 e o encerramento, se vocês quiserem voltar lá no YouTube, na plataforma, e assistir o encerramento, ok? Fiquem à vontade. Então, até a noite, o culto às 19 horas. Bom domingo, bom almoço para todos. Bom domingo a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Fiquem com Deus. Bom dia para todos. Tá,